Fala, combatentes! É com muita satisfação que nós da equipe dos Extremes Concursos vamos dar continuidade nessa guerra contra essas bancas extremistas que a cada dia nos surpreende com algumas questões objetivas e subjetivas nos concursos públicos. Hoje, tratando sobre o crime de aborto, previsto no Código Penal, que vai do artigo 124 ao 128. De início, vamos tratar sobre alguns aspectos gerais no que tange a essa norma. O que seria aborto, pessoal? O aborto é a interrupção da gravidez com a consequente destruição do produto da concepção. Ou seja, é a eliminação da vida intrauterina. E o que seria a vida intrauterina? A vida intrauterina ocorre de início a partir daquele momento em que há fixação do óvulo fecundado na parede do útero materno. E esse é o momento inicial. E o momento final é a partir do momento em que há o parto. Ou seja, a partir daquele momento em que é iniciado o procedimento cirúrgico para a extração do bebê, bem como do início das contrações maternas. Vale ressaltar que a lei não distingue o que seria óvulo fecundado, embrião ou feto. Esse aspecto fica mais no que tange a medicina, né? O objeto jurídico é a vida humana intrauterina, se praticado sem o consentimento da gestante. Todavia, também pode ser a integridade física da mãe, né? Aqui eu trouxe um fluxograma aqui para fixar mais o que seria a vida intrauterina, ou seja, é a partir do momento da nidação, ou seja, da fixação do óvulo fecundado no colo do útero, até o início do parto. A título de exemplo, já foi até tema de questão, o que tange é o seguinte: a mãe ela toma um medicamento abortivo, sendo que essa criança ela vem a falecer meses depois, ou seja, a criança já teria condições viáveis de sobreviver, né? Mas qual seria o crime praticado pela mãe? Seria o crime de aborto ou o crime de homicídio? É um exemplo. A mãe, no 8º mês, toma um medicamento abortivo e a criança foi expelida em razão desse medicamento, sendo que a criança ela faleceu 2 meses após, ou seja, a criança já tinha ali 2 meses, né, de vida. Se observarmos no que tange ao aspecto do tempo do crime, vai ter que ser observado que o crime aqui é aborto, porque o que importa é o momento em que foi praticada a conduta, ou seja, a mãe tomou medicamento abortivo quando ainda estava gestante e a criança foi expelida durante a gestação, ou seja, que é o crime de aborto. Conduta é provocar, ou seja, dar causa, né, a, a retirada, né, do feto, sendo que no artigo 124, segunda parte, também fala sobre o verbo consentir, né? Ou seja, também tem a conduta de consentir. Trata-se de um crime de ação livre, ou seja, os meios executórios podem ser químicos, psíquicos, físicos, elétricos. Também pode ser praticado por omissão nas hipóteses em que o sujeito ativo tem posição de garantidor. Um exemplo aqui que é utilizado, que é muito realizado, né, no caso físico, é a curetagem. São aqueles, como se fosse uma colher, né, de sorvete, né, de extração de sorvete, que é utilizado de forma informal, né, para a retirada do feto. Outras mães também já houve casos de mães utilizando agulha de tricô. O elemento subjetivo é o dolo. Se o aborto se der por culpa da gestante que foi descuidada, o fato é atípico. Ou seja, o dolo aqui é o dolo, tanto o dolo direto quanto o eventual. Cabe a tentativa, mas a consumação ocorre com a interrupção da gravidez.
Aqui eu trouxe um fluxograma para fixar mais no que tange realmente aos crimes propriamente ditos, né, previsto na lei, que o artigo 124 fala na primeira parte, né, que é o provocar aborto em si mesma, ou seja, aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento, né? No que tange ao artigo 124, tanto no que tange a primeira quanto a segunda parte, é um crime de mão própria, ou seja, é necessário. Aqui observa-se que não é possível a coautoria. Por quê? Porque o crime de mão própria, ele não pode, o coautor ele não pode praticar o núcleo do verbo, do tipo. Então, aqui somente a mãe que pode praticar esse crime. Já o aborto provocado por terceiro, ele é tratado tanto no artigo 125 quanto 126, sendo que o 125 fala que é o aborto sem o consentimento da gestante. Já o 126 fala que é com o consentimento da mãe. O artigo 127 do Código Penal determina que, nos dois artigos anteriores, quais sejam o crime de aborto sem o consentimento da mãe, bem como o aborto com consentimento da mãe, são aumentadas de 1/3 se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Trouxe aqui também um fluxograma para fixar, ou seja, tanto o aborto provocado com terceiro com ou sem consentimento. Se houver lesão corporal grave, aumenta a pena de 1/3. Se o resultado morte ocorrer, a pena será duplicada. Agora, no artigo 128, combatentes, trataremos aqui sobre o aspecto das causas de excludentes de ilicitude, sendo que o artigo 128 determina que não se pune o aborto praticado por médico, ou seja, é o aborto necessário aqui no inciso 1, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Já o aborto no caso de gravidez resultante de estupro, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de seu representante legal. Trouxe aqui um fluxograma também para fixar um pouco mais, que é o seguinte: no que tange ao artigo 128, trata-se de excludente de ilicitude. Ou seja, o 128, inciso 1, fala do aborto necessário ou terapêutico, e o 128, inciso 2, fala sobre o aborto sentimental, humanitário ou ético, que é aquele que aborto sentimental, ele não precisa haver a condenação com trânsito em julgado, bem como em que haja um processo um processo criminal em curso para que a mãe ela venha a solicitar esse aborto humanitário. Já no ADPF 54, o STF ele permitiu que houvesse o abortamento. Na verdade, não é nem um aborto, porque não tem objeto jurídico aqui. Não tem viabilidade de vida após a sua extração do útero materno. Ou seja, os anencéfalos, eles nascem com a incapacidade. Eles não têm condições de sobreviver ao serem extraídos. Ou seja, aqui é um excludente de tipicidade. Ou seja, não é possível haver crime, né? Devemos diferenciar ainda o que seria anencéfalo do aborto eugênico ou eugenésico. O aborto eugenésico é crime. Seria aqueles abortos em que a criança fosse constatado que a criança iria nascer com algum tipo de deficiência, sem um braço, sem uma perna. Nessa situação do aborto eugênico, é crime sim. Então, senhores, foi alguns aspectos aqui que eu pude passar para os senhores no que tange ao crime de aborto.
mas ressaltando aos senhores que devemos sempre fazer o nosso melhor. Em que pese haver alguns percalços da vida, independentemente de se os senhores estão passando por alguma dificuldade, faça o melhor que vocês puderem, que a hora dos senhores vai chegar. Então, fiquem com Deus, um abraço e até mais.